Vamos lá. Estamos aqui para mais uma aula de matemática comigo, professor Natanael Barreto. O conteúdo da aula de hoje é exercícios sobre áreas de figuras planas, tá? Ou seja, a aula em si sobre as áreas fórmulas eu já ministrei, tá? Está no nosso canal. E hoje o nosso foco é na resolução de exercícios, tá bom? Então essa aula será voltada para o segundo ano do ensino médio, do Centro de Ensino Nina Rodrigues, escola estadual, situado na cidade de Anajatuba, tá bom? Então vamos lá para o nosso primeiro slide. Pessoal, antes de fazermos propriamente dito as questões, vamos estar aqui focando numa propriedade muito importante, propriedade da mediana, tá? Propriedade da mediana e suas variações, tá? Então, assim, é muito importante compreender essa propriedade para depois a gente generalizar, fazer algumas variações ou aplicações. Então, vamos aqui. A propriedade diz o seguinte: a mediana divide qualquer triângulo em dois triângulos de áreas iguais, tá bom? Então é o seguinte, primeira coisa, a mediana vai dividir qualquer triângulo, né, em dois triângulos menores, né, de áreas iguais. Primeira coisa, o que é mediana, professor? Deixa eu colocar o pincel aqui de outra cor. Primeiramente, se eu quero, por exemplo, esse vértice e eu quero traçar a mediana relativa a esse vértice, eu procuro o ponto médio aqui, não é isso? Chamar de M. O que é o ponto médio? É o ponto que divide o segmento em duas partes iguais. E o que seria a mediana? A mediana seria o segmento de reta que parte do vértice, né, até o ponto médio do lado. Então a mediana seria isso aqui, ó, esse segmento que vai do vértice B até o ponto médio. Tudo bem? Então isso aqui é o que eu chamo de mediana. A mediana poderia partir desse vértice até o ponto médio desse lado, ou então desse vértice até o ponto médio desse lado. Mas eu vou escolher esse aqui. Então a primeira coisa, a mediana dividiu o triângulo maior em dois triângulos menores, que eu vou chamar aqui de T1 e T2. Segundo a propriedade, esses dois triângulos têm áreas iguais. Então, se, por exemplo, a área do triângulo ABC, eu vou chamar de x, né, que é a área do triângulo maior. Então, se a área do triângulo ABC ela for x, pessoal, então significa dizer que a área do triângulo 1 é a metade, tá? Porque perceba que esse ponto está dividindo esse lado em duas partes iguais. Então, esse lado ficou com uma parte e esse lado ficou com a outra parte, tá? Ou seja, dividiu em duas partes, cada um ficou com uma. Ou seja, esse triângulo T1 ficou com essa parte e esse triângulo T2 ficou com essa parte. Só que essas duas partes são iguais. Então, significa dizer que a área T1 é igual à área T2. Ou seja, cada um desses triângulos tem área metade da área do triângulo maior. Quem é o triângulo maior? O triângulo ABC. Quem é a área dele? X. Então, a área do triângulo 1 é a metade, né, da área do triângulo maior. E como o triângulo T2, a área dele é igual, então ele também vai ter a metade, ou seja, 1/2. Quando se fala metade, então se fala na fração 1/2, né? Ou seja, na razão 1/2. Tudo bem, pessoal? A justificativa dessa... Nosso objetivo aqui não é justificar essa propriedade, tá bom? É apenas explanar ela para que a gente possa aplicar. Então, assim, demonstrar já seria uma outra coisa que a gente precisaria de mais tempo. Então, beleza. Essa é a propriedade da mediana, tá? A mediana divide o triângulo em dois triângulos menores de áreas iguais. Agora vamos aplicar essa propriedade em uma variação, tá? Perceba que eu construí aqui outro triângulo DEF. Então eu vou dizer que a área do triângulo DEF, pessoal, eu vou dizer que a área do triângulo DF é y, tá bom? Perceba que essas áreas elas são sempre proporcional à área do triângulo maior. É essa a ideia. Perceba aqui que eu já coloquei o lado E dividido em 5 partes iguais, tá bom? Coloquei 4 pontinhos aqui, esses 4 pontinhos, a minha intenção era dividir esse lado todinho em 5 partes iguais, tá bom? Então considere aí que essas 5 partes são iguais. Eu vou colocar aqui um ponto G, que é esse ponto aqui, e eu vou ligar aqui, pessoal,
eu vou ligar aqui esse ponto G até o ponto E. Eu vou até colocar uma outra cor aqui para ver se melhora, né, a visualização aqui. Melhora a visualização. Não ficou uma cor muito bonita, mas tá bom. Vamos lá. Esse segmento de D até G dividiu o nosso triângulo maior em dois triângulos que eu vou chamar aqui de T1 e esse triângulo aqui que eu vou chamar de T2. Essa cor não é legal, eu vou colocar aqui uma outra cor, tá bom? Vou chamar esse triângulo aqui de T1 e vou chamar esse triângulo aqui de T2. Professor, a área do triângulo T1 é igual à área do triângulo T2? Não. Por que não? Porque perceba que eu dividi esse lado aqui em 5 partes. Esse ficou com 2 partes e esse aqui ficou com 3. Então, a área desse não é igual à área desse. Porém, a área desse triângulo é proporcional à área do triângulo maior, que eu chamei de Y. Porém, a área desse triângulo 2 ele é proporcional à área desse triângulo maior, que eu chamei de quem? De Y. Então, o que é que eu vou fazer? Perceba o seguinte. O triângulo T1, ele é 2/3 ou 2/5 da área do triângulo maior. Por que, professor? Perceba o seguinte. Eu dividi o lado EF em 5 partes iguais, né? Esse que é o lado do triângulo maior. E dessas 5 partes, o triângulo T1 ficou com essa parte e essa parte. Ou seja, ele ficou com 2 partes das 5. Então, 2/5. De quem? Da área do triângulo maior, né? Por que triângulo maior? Porque o lado EF pertence ao triângulo maior. Então, a área do triângulo T1 é 2/5, né, da área do triângulo maior. E o triângulo T2, consequentemente, como ele ficou com 3, né? 1, 2, 3. 3 partes das 5. Então, ele é 3/5 da área do triângulo maior. Então perceba que essa é a ideia, pessoal. Se eu estou dividindo lados, né, em partes iguais, eu traço um segmento dividindo em triângulos. Esses triângulos eles são proporcionais, né, à área do triângulo maior, tá bom? Então, assim, essa é a propriedade e essa é uma variação dela. E aí a gente vai ver outras variações no decorrer dos exercícios, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Primeiro exercício, né? É a questão 11 da atividade que eu passei. Foi a aluna Dielma que pediu, né? E a próxima questão foi a aluna Yara. Então, um abraço aí para as duas. E que os demais alunos também estejam acompanhando essa aula aí. Então vamos lá. O paralelogramo da figura abaixo teve seu lado AB e sua diagonal BD divididos em 3 partes iguais. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o paralelogramo ABCD teve, né, o seu lado AB, ó, dividido em 3 partes iguais. Ó. Esses pontos E e F dividiu o lado AB, esse lado aqui todinho, em 3 partes, né? Ó. AE, EF e FB. E lembre-se, são todos iguais, né? AE é igual a EF, que é igual a FB. E a diagonal também foi dividida em 3 partes iguais. Ó. Eu vou mudar aqui a cor para ficar organizado. Então aqui, ó, esse ponto e esse ponto está dividindo a diagonal em 3 partes iguais. Aí o que é que ele está querendo? Ele está querendo determinar a razão entre a área do triângulo FGB e a área do paralelogramo. Beleza, primeira coisa, o que é razão? Professor, o que é razão? A razão é a divisão entre duas grandezas, pessoal. Então, ou seja, eu quero a divisão entre a área do triângulo FGB e a área do paralelogramo. Então, ele está querendo o quê? Ele está querendo a divisão entre a área do triângulo FGB. Escrever um pouco mais bonito, né? FGB dividido, né? Ou seja, a razão entre essa área e a área do paralelogramo. Vou escrever assim. O paralelogramo, vou escrever assim. A, B, C,
D. Aí eu vou descobrir quem é a área desse e a área desse e vou dividir ambos. Então, como a nossa base, né, é o paralelogramo, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que a área do paralelogramo, pessoal, a área do paralelogramo ABCD é igual a x, tá? Eu vou dizer que a área desse paralelogramo, ou seja, a área do paralelogramo ABCD é igual a x. Agora eu vou tentar descobrir quem é essa área do triângulo FGB em função desse x aqui, ó, para poder jogar aqui na fórmula. Então, qual é a ideia? Primeira coisa, eu percebo que a diagonal, vou escolher aqui uma cor verde. Eu vou traçar uma reta aqui. Perceba o seguinte. Essa diagonal aí, ó, de D até B, ela divide o paralelogramo em dois triângulos, né? Esse triângulo aqui de cima, ó, e esse triângulo aqui de baixo, ADB. Então, perceba que ele divide bem ao meio, né? Então, significa dizer que a área do triângulo ABD é a metade, né, da área do paralelogramo. Perceba, porque esse triângulo aqui, ó, ABD, pessoal, ele é igual, né, esse triângulo é igual a esse. Então, se a área do paralelogramo toda é x, então e esse aqui é a metade, então ele é um meio dessa área total. Então, vamos lá. Então eu calculei essa área, ó. Por que eu calculei essa área aqui? Porque essa área FG está dentro dela. Então a ideia é eu ir afunilando. Então, como eu vou olhar agora só para esse triângulo ABD, eu vou apagar esse triângulo aqui para a gente não se confundir, tá? Eu vou apagar esse triângulo aqui para facilitar a minha visualização. Lembre-se que meu foco é encontrar essa área aqui, ó. Então vamos lá. Eu encontrei a área desse triângulo aqui, que é a metade, ou seja, um meio dessa área desse paralelogramo. Agora minha ideia é encontrar a área desse triângulo aqui, ó, FBD. Beleza. Ah, será que tem alguma aplicação na propriedade, pessoal? Com certeza. A área do triângulo FBD, olha só, pessoal. Perceba que esse triângulo ABD, ele foi dividido em três partes iguais aqui, né, ó. E perceba que esse triângulo FBD, ele ficou com apenas uma parte, ó. Ele ficou com essa parte aqui, ó. Não é isso? Então significa dizer que esse triângulo FBD, ele é 1/3 da área do triângulo ABD, a área do triângulo maior. Mas só que quem é a área do triângulo maior? ABD é 1/2 de x, ó. Então fica 1/2 de x. A área do triângulo ABD é essa daqui, ó. Então, a área do triângulo FBD, que é esse triângulo aqui, ó, ele é 1/3 da área do triângulo maior. Por quê? Porque essa parte aqui, que é AB, foi dividida em três partes iguais. E ele ficou com apenas uma dessas partes. Então, é 1/3, ó. 1/3 da área do triângulo maior. Quem é a área do triângulo maior? 1/2. Tá aqui. Então, isso aqui é igual 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 2 dá 6. Vezes x. Então, a área desse triângulo FGB é 1/6 de x. Aí, como eu não preciso mais dessa parte aqui, eu vou apagar ela para a gente não se confundir. Vou apagar essa parte aqui, ó. Pra gente não, pra vocês aí, né? Porque é melhor. Então, vamos lá. Agora eu tô só com esse triângulo aqui, ó. Que é o último triângulo que eu calculei aqui. Agora eu quero a área desse triângulo aqui, ó. FGB. Perceba que eu fui afunilando, né? Eu tinha para paralelogramo, calculei a área de um triângulo, calculei a área do outro, e agora eu tô nesse daqui, ó. Então, vamos lá. A área do triângulo FGB, pessoal, perceba que esse lado aqui, ó, DB, foi dividido em três partes iguais, né, ó. Tá aqui, ó. Três partes iguais.
E esse triângulo FGB ficou com apenas uma dessas partes, que é essa parte aqui, ó. Então eu posso dizer que das 3 partes ele ficou só com uma. Então a área do triângulo FGB ficou 1/3. Vezes quem? 1/3 de quem? Da área do triângulo maior. Quem é o triângulo maior? FBD. Mas quem é a área do triângulo FBD? 1/6, ó, tá aqui, ó. Aí eu pego e jogo ela aqui, ó. Então tá aqui, 1/6 de x. Isso aqui é igual, né? Então 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 6, 18 de x, né? Então a área do triângulo, né, FGB é 1/18 de x. Então eu já encontrei, ó, a área que eu queria e essa área que eu já tenho. Então vamos jogar lá. Quem é a área do triângulo FGB? 1/18 de x. Quem é a área do paralelogramo ABCD? X. Então vai embora x com x. O que vai sobrar aí é só 1/18, pessoal. Então essa daqui é a nossa resposta. A razão entre a área do triângulo FGB e a área do paralelogramo ABCD é 1/18. Tudo bem? Então perceba que essa é uma aplicação importante daquela propriedade. Logo quando eu vi alguns segmentos divididos em partes iguais, eu saberia que eu ia aplicar a propriedade da variação da mediana. Tá bom? Então parem o vídeo, pausem, tá, pessoal? Eu apaguei a figura lá porque, como é vídeo, você pode voltar, né? Pode ir pausando. Então, próxima questão. Pessoal, a próxima questão foi a questão que a Yara pediu. É uma questão muito delicada, tá? Então, vou nem dizer que é difícil porque vocês são inteligentes. Então, é uma questão apenas delicada. Vamos lá. Na figura abaixo, sabe-se que... Aí, item 1. AR é igual a 2RD. Eu coloquei aqui, ó. AR igual a 2RD. Tá aqui. E aí tem a segunda proposição, ó. Que 2RD é igual a 4 vezes CR. Tá bem aqui, ó. 2RD igual a 4CR. Aí esse 2 eu passei, como ele tá multiplicando aqui, eu passei para o outro lado dividindo. Aí fica 4 dividido por 2 dá 2. Então RD é igual a 2 vezes CR. Tá bom, pessoal? Esse 2 eu passei ele para cá dividindo, fica 4 dividido por 2. O 2 sai daqui, vem para cá dividindo, então 4 dividido por 2 dá 2. Então tá aqui, ó. Significa dizer que RD é 2 vezes CR. E o item 2 diz o seguinte, que CP é igual a 2 vezes BP. E PQ é igual a QR. Pessoal, vamos aqui, vamos entender que essa interpretação é muito importante para a resolução da questão. Olha só, ele disse que AR, ou seja, de A até R, é igual a 2 vezes RD. Ou seja, quer dizer que RD cabe 2 vezes aqui dentro de AR, tá? Mas, vamos lá. Nessa segunda conclusão aqui, eu tenho que RD é igual a 2 vezes CR. Ó, perceba que CR, ele tá aqui, né? Ele tá bem aqui dentro, ó. Então significa dizer, ó, se RD, que é daqui até aqui, né, é igual a 2 vezes esse cara aqui, significa dizer que esse cara, ele cabe 2 vezes aqui dentro, ó. Então, eu tenho isso aqui, ó. Tá vendo? CR cabe 2 vezes aqui dentro. Aí, vamos lá. Se AR é igual a 2 vezes RD, então significa dizer que RD ele cabe 2 vezes, ou 2 vezes, né, dentro de AR. Beleza. Então, ó, eu coloquei esse ponto bem aqui. Daqui para cá seria o RD, ó, que é uma vez, ó. Só que ele cabe 2 vezes, né? Então coloquei o RD mais uma vez aqui dentro. Só que eu dividi ele em 2 partes iguais. O que eu acabo concluindo? Que esse pedaço aqui todinho, ele está dividido em 6 partes. 6 partes iguais a quem? 6 partes iguais a CR, ó.
Porque perceba que RD está em função de CR e AR está em função de RD. Então todo mundo está em função de quem? De CR. Então você pausa um pouco, pensa e você vai analisar que esse segmento de A até D está dividido em 6 partes iguais, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom, pessoal? Então essa é a primeira leitura da questão que eu tenho aí. E eu coloquei até os pontinhos. Eu vou apagar aqui, ó, para não ficar muito poluído na sua figura. Tá? Então vamos lá. Eu coloquei os pontinhos aqui, ó, para nos ajudar aqui, ó. Tá bom? Então esse lado de A até D está dividido em 6 partes iguais. Beleza. Agora, para me continuar, ele diz o seguinte: nessas condições, determine a razão entre S1 e S2. Aqui é S2, tá? Apagou, S2. Entre as áreas dos triângulos ABC, ó, ABC que é S1, ó, ABC que é S1 e QRD que é S2 aqui, ó, tá aqui, pessoal. Só que na foto eu interpretar uma outra coisa. Tem isso aqui, ó, CP igual a 2 vezes BP. Ó, se CP, né, C até P é igual a 2 vezes BP, é porque esse cara aqui cabe 2 vezes aqui dentro. Eu coloquei aqui, tem um ponto, ó. Então significa dizer que esse lado C até B está dividido em 3 partes iguais, ó. BP, B, esse ponto aqui, e esse ponto aqui, esse ponto aqui, ó. São 3 partes iguais, tá bom? E tem a última afirmação aqui, ó, que PQ é igual a QR, ou seja, de P até Q é igual de Q até R. Então, essas são informações importantes que eu vou utilizar para estar resolvendo a nossa questão aí. Então, vamos lá. Então, ele quer a razão entre as áreas S1 e S2. Então, eu tenho que encontrar quem é. Ele está querendo isso aqui. Eu vou botar até de vermelho. Tá? Vou botar até de vermelho. Ele está querendo saber quem é a razão S1 dividido por S2. Vamos lá. Vamos encontrar quem é S1 e quem é S2. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, vou trocar de cor agora aqui de novo. A minha ideia foi o seguinte: eu vou pegar, como existe, a minha ideia foi gerar um triângulo maior. Então eu vou pegar o seguinte, eu vou ligar esses pontos aqui, ó. Calma. Eu vou pegar esse segmento aqui. Perceba que quando eu liguei B até D, eu gerei o triângulo ABD. Eu vou dizer que a área do triângulo ABD é X, tá bom? Eu vou dizer que a área desse triângulo todinho aqui é X. Por quê? Porque eu sei que esse S1 está dentro dele, ó. Tá? Então por isso que eu gerei ele. Então perceba o seguinte: a área do triângulo BCD, calma aí, vou calcular primeiro S1. A área do triângulo S1, pessoal, a área do triângulo S1, a área do triângulo S1, que seria esse triângulo aqui, ó, ABC, é a metade da área do triângulo ABD. Por quê? Perceba o seguinte: olha só o triângulo ABD. Tem esse lado AD aqui, né? Perceba que ele está dividido em 6 partes, né? Essa e essa. E perceba que ele fica com 3 dessas 6 partes. Então, a área do triângulo S1 é 3/6 da área do triângulo quem? 3/6 da área do triângulo ABD. Mas quem é do triângulo ABD é X. Então tá aqui, ó. A área S1 é 3/6 de X. Como eu posso simplificar aqui, eu sei que S1
é 1/2 de x. Já estava na cara que a área de S1 é a metade do triângulo maior. Por quê? Perceba que aqui tem a metade, ó, de A até C é igual de C até D, ó. Ou seja, aqui tem 3 e aqui tem 3, então é metade. Então S1 é a metade da área do triângulo maior. Ou seja, é a propriedade da mediana. Perceba que esse ponto C aqui, ele é a mediana desse segmento aqui, ó. Então ele é a metade. Ou seja, esse triângulo aqui, S1, é a metade desse triângulo aqui maior. Então tá aqui, ó. S1, eu já encontrei que S1, ó, é igual a 1 sobre 2 de x, ou seja, a metade. Agora eu quero encontrar esse 2. Vocês observam que a área do triângulo BCD também é a metade da área do triângulo maior. Por quê? Porque perceba que S1 pegou 3 partes, né? A área desse triângulo aqui, BCD, também pegou 3 partes. Então ele é a metade, ó. A metade da área do triângulo maior. Ou seja, 1 sobre 2 da área do triângulo maior, que é x. Tá? Todas as vezes que você vê o x aqui, é porque ele está associado à área do triângulo ABD, que é a área do triângulo maior, pessoal. Por que eu calculei a área do triângulo BCD? Né? Porque o S2 que eu quero está dentro dele, por isso que eu vou afunilando. Então, ó, como eu vou trabalhar agora só com o triângulo BCD, eu vou apagar esse triângulo bem aqui para facilitar a nossa visualização, igual eu fiz na questão anterior, tá bom? Beleza. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu quero calcular S1. Só que S1 está dentro de qual triângulo? Do triângulo PCD. Então, vou calcular a área do triângulo PCD. Igual. Vamos lá. Perceba que esse triângulo PCD, ele está dentro desse triângulo aqui, né? Ó, maior. Se eu olhar para esse lado bem aqui, ele está dividido em 3 partes, né? Ó, essa parte e essa parte. E se eu pensar bem, esse triângulo PCD, ele pega 2 dessas 3 partes. Então significa dizer que a área do triângulo PCD é 2 das 3 partes do triângulo maior, que é do triângulo BCD. Mas quem é a área do triângulo BCD? A área do triângulo BCD, ó, é 1/2 de x. Então coloca aqui, ó, 1/2 de x. Aí vou cortar o 2 com 2. Aí sobra 1 em cima, 3 embaixo. Então, calculei aqui a área do triângulo PCD. Então, ó, eu vou olhar agora só para o triângulo PCD, pessoal. À medida que eu vou calculando, eu vou diminuindo a minha figura, ó. Então, vou olhar agora só para o triângulo PCD, ó. Então, eu vou olhar agora só para esse triângulozinho aqui, ó, PCD. Recalculei ele. Agora, a minha ideia é calcular a área desse triângulo aqui, ó, PRD. Por que PRD? Porque o S2 está dentro dele, ó. Então, o ideal é que eu calcule ele. Agora, vamos lá, pessoal. PRD. Então, eu quero calcular a área do triângulo calcular a área do triângulo PRD. Área do triângulo PRD. A área do triângulo PRD, se eu olhar para esse triângulo bem aqui, ó, para esse triângulo maior, que é o PCD, não é isso? Ele está dividido em 3 partes, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui e essa parte aqui. Só que o triângulo PRD, ele pega 2 das 3 partes. Então, eu posso dizer que a área do triângulo PRD é 2/3 da área do triângulo maior. Mas quem é o triângulo maior? É o PCD. Mas quem é a área do triângulo PCD? Tá aqui, ó, a área do triângulo PCD, 1/3. Então, fica 1/3 de x. E aí, vamos lá. Correu para o abraço, né? 2 vezes 1 dá 2. 3 vezes 3 dá 9.
9x. Tudo bem? Então, a área desse triângulo aqui, ó, PRD é 2 nonos de x. Aí, como já calculei a área desse triângulo aqui, eu vou apagar esse maior. Então, eu vou apagar isso aqui, ó, para ficar só o que eu já calculei. Tudo bem? Agora eu quero calcular a área S2. Perceba que a área do triângulo S2 é a metade dessa área do triângulo maior. Porque, ó, perceba que esse lado aqui, ó, perceba que PQ é igual a QR, né? Ó, bem aqui, ó. Perceba que esse lado aqui está dividido em duas partes iguais. E perceba que o triângulo S2 fica apenas com uma dessas partes iguais, não é isso? Dessas duas partes. Então eu posso dizer que ele é 1 sobre 2, ou seja, é 1 das duas partes. Do triângulo quem? Do triângulo maior. Mas quem é o triângulo maior? PRD. Mas quem é PRD? A área do triângulo PRD, ó, tá aqui, ó, 2 nonos. Então é 2 nonos de x. Esse x vai embora com esse x. Então fica 1 em cima e 9 embaixo. Então, calculei aqui o que eu queria, ó. A área do triângulo S2. A área do triângulo S2 é igual a quem? A 1 nono. Agora é só dividir, ó. S1 tá aqui, ó. S1 é 1 sobre 2 de x. E o S2 é 1 nono de x. Corta x com x. O que é que eu faço? Repete a primeira, que é 1 meio, vezes o inverso da segunda, que é 9 sobre 1. 1 vezes 9 dá 9. E 2 vezes 1 dá 2. Então, a razão entre a área S1 e S2 é 9 meios, tá? Então, a resposta aqui é 9 meios. Tá bom, pessoal? Então, essa é a resolução da questão de número 12, tá? Pessoal, essa questão é uma questão muito detalhista, muito, vamos dizer assim, que requer muito de nós. Então, assim, eu diria que é uma questão difícil para quem está começando, tá bom? Mas não desistam, tá? Um grande guerreiro se faz de grandes batalhas, então não é só questão de pegar questões fáceis, tá bom? Então, quanto mais questões difíceis a gente fazer, melhor nós nos tornaremos em matemática. Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: uma circunferência. Essa questão aqui, ela não é da nossa lista, é uma questão que eu peguei para a gente fazer mesmo, tá bom? Então é o seguinte: uma circunferência intercepta um triângulo equilátero nos pontos médios de 2 de seus lados, né? Uma circunferência intercepta um triângulo equilátero em 2 de seus pontos médios, ou seja, quer dizer que esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui são pontos médios do lado desse triângulo aqui, conforme mostra a figura, sendo que um dos vértices é o centro da circunferência, ó, um dos vértices é o centro da circunferência. Se o lado do triângulo mede 6, a área da região destacada da figura é... Então é o seguinte, pessoal, eu sei que o triângulo é equilátero, então isso aqui mede 6, ó, né? Cada lado mede 6, são iguais. Toda vez que falar em um polígono equilátero, ele possui todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Então, aqui vai ser 3, aqui vai ser 3. Por quê? Porque o lado todo mede quanto? Mede 6. Ó. O lado todo aqui mede 6. Então, esse lado aqui todo mede 6. Como esse cara aqui é o ponto médio, então é 3 para cá, 3 para cá. E esse lado aqui também, ó, é 3 e esse aqui é 3. Por quê? Porque o lado todo mede quanto? Mede 6, pessoal. Então, vamos lá. E eu sei que cada ângulo aqui desse triângulo mede quanto? Mede 60. Mede 60. Aqui vai medir 60 também, aqui também vai medir 60. Por quê? Porque eu sei que a soma dos ângulos internos é 180. Mas, como os três são iguais, dividido por 3 dá 60 para cada. Tudo bem? Aí, se o lado do triângulo mede 6,
Então a área da região destacada da figura é, pessoal, perceba o seguinte. Se eu calcular, por exemplo, aqui tem um triângulo equilátero, ó. Eu vou desenhar aqui com calma, para aí. Vamos lá. O triângulo equilátero está aqui, né? Vou pegar um ponto bem aqui. O triângulo equilátero está aqui. Se eu calcular, por exemplo, a área do triângulo, eu estou calculando toda essa cobertura aqui, ó. Toda essa cobertura, não é isso? Então, se eu calcular a área do triângulo, ó, então a área do triângulo equilátero, a gente sabe que é o lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por quanto? Por 4, não é isso? Então, quem é o lado? O lado é 6, então fica 6 ao quadrado, a raiz de 3 dividido por 4. 6 ao quadrado dá 36, dividido por 4 dá 9. Então, dá 9, raiz de quem? De 3. Então, a área do triângulo é 9 raiz de 3. Isso seria isso aqui todo, só que ele quer só essa parte aqui, ó. Então, perceba que se eu tirar só essa parte bem aqui, ó. Se eu tirar só essa parte bem aqui, ó. Se eu tirar, eu calculo a área do triângulo todo, ó. Eu calculei a área do triângulo todo, que dá 9 raiz de 3. Se eu subtrair essa parte em branca bem aqui, o que sobrar é isso aqui, não é? Mas só que como é que eu vou calcular essa parte aqui? Vocês lembram que eu falei de setor circular? Olha só, isso aqui é o 3, ó. Que é o raiozinho, não é, ó? E esse aqui é o ângulo de 60 graus. Essa figura aqui que está em branco aqui, pessoal, ó, dentro do triângulo, eu vou pintar ela bem aqui de vermelho, tá? Para vocês verificarem. Essa área aqui é o que a gente chama de setor circular. Como é que eu calculo a área do setor circular, professor? Então vamos lá. A área do setor circular tá lá na minha aula. Qual é a fórmula? Π vezes o raio ao quadrado vezes alfa, que é o ângulo do setor, dividido por 360 graus. O π vezes o raio, quem é o raio? O raio aqui é 3, ó. 3 ao quadrado, vezes o alfa, que é 60, dividido por quanto? Por 360. Eu posso cortar esse zero com esse zero aqui, ó. Tá bom? Eu posso simplificar esse 6. Você pode fazer direto, só que eu vou fazer simplificando aqui. 6 dividido por 6 dá 1. E 36 dividido por 6 dá 6. Aí vai ficar 3 ao quadrado dá 9. 9π dividido por 6. Dá para simplificar ainda por 3, né? 9 dividido por 3 dá 3. E 6 dividido por 3 dá quanto? Dá 2. Então a área do setor circular aqui, ó, dá 3π sobre 2. Então quem é que vai ser essa área aqui, ó? Essa área que está pintada aqui, essa área escura, tá? A área destacada, como ele diz. Essa área destacada, que eu vou chamar de AD, tá? Eu vou botar aqui, área destacada. A área destacada é a área do triângulo, que é 9 raiz de 3, menos a área do setor circular, que é 3π sobre 2. Então, essa aqui é a nossa resposta. Tudo bem? Essa ideia, pessoal, perceba que eu utilizei a fórmula do triângulo equilátero e usei o setor circular. A gente precisa aprender a identificar essas figuras, tá, nas nossas questões. Então, pare o vídeo, preste atenção e veja, né, os conceitos utilizados aí. Vamos lá. Essa daqui é uma questão também da nossa lista de exercícios. Vamos lá. O retângulo ABCD representa um terreno retangular, cuja área é 3/5 cuja largura é 3/5 do comprimento. A parte achorada representa um jardim retangular, cuja largura é também 3/5 do comprimento.
Qual a razão entre a área do jardim e a área do terreno? Ou seja, o jardim é esse aqui, pessoal. Ó. O jardim é esse aqui. Ou seja, ele quer a razão entre a área do jardim. Razão é divisão, né? E a área de quem? Do terreno. Então vamos calcular a área do jardim e a área do terreno. Primeira coisa, vamos lá. A área do retângulo ABCD representa um retângulo cuja a largura é 3/5 do comprimento. Então vou dizer que o comprimento aqui, CD, é X. Então significa dizer que a largura aqui é 3/5 de X, tá? É isso. E a parte achurada representa um jardim, ó, retangular, cuja largura é também 3/5 do comprimento. Agora, presta atenção, pessoal. A largura desse jardim é essa parte aqui, ó. Ela é 3... Isso aqui é a largura, isso aqui é o comprimento, tá? Esse aqui é o comprimento. Perceba o seguinte, ó. No terreno ABCD, isso aqui é a largura, isso aqui é o comprimento, né? O X é o comprimento. Já nesse jardim aqui, isso aqui é a largura, porque é a menor, isso aqui é o comprimento. Então significa dizer que isso aqui é 3/5 do comprimento. Só que quem é o comprimento? 3/5 de X. Agora vamos calcular as áreas, né? A área do jardim, que é a área do retângulo, a gente sabe que é base. Quem é a base? É X aqui, né? Vezes a altura, que é 3/5. Ó, a área do jardim é a área do retângulo ABCD, ó. Quem é a base dele é X aqui. E quem é a altura, 3/5 aqui, ó. Então vai ficar aqui 3/5 de X ao quadrado. E aí, a área do jardim tá aqui, ó. Encontrei. Quem é a área do jardim? A área do jardim. A área do jardim, aqui eu encontrei foi a área do terreno, né? Isso aqui é a área do terreno, pessoal. Desculpa aí, tá? Isso aqui é a área do terreno, que é a área do maior, do retângulo maior. A área do jardim é a base. Quem é a base aqui? 3/5 vezes 3/5, que vai dar 9 sobre 25, né? Isso aqui vai ser minha base, vezes a altura, que é 3/5 de X, que é igual a 27 sobre 125 X ao quadrado. Então, como eu já encontrei a área do terreno e a área do jardim, vamos lá. A área do jardim, vou colocar aqui em cima. 27 sobre 125 X ao quadrado. Dividido aqui, né, pela área do terreno, que é 3/5 de X ao quadrado. O X ao quadrado vai embora com X ao quadrado. O que eu vou ter aqui, ó, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se eu multiplicar aí 27 vezes 5, dá 135. Se eu multiplicar 125 vezes 3, dá 375. Aí, se eu dividir 135 dividido por 375, se eu dividir isso aqui, dá 0,36. Como ele está querendo em porcentagem, é só eu multiplicar por 100.
Então, quando eu multiplico isso aqui por 100, o resultado é 36%. Tudo bem? Então, aqui a resposta para a nossa questão é a alternativa letra B. Então, vamos aqui para mais uma questão, tá? Agora a questão do livro didático, pessoal. Tá? Um desafio aí que os alunos pediram. Considere um quadrado com área de 0,5 metros quadrados e lado medindo L. O intervalo em centímetros que contém a medida L será... Então é o seguinte, primeira coisa, eu sei que a área do quadrado aí é 0,21 metros quadrados, tá? E ele quer saber a medida L, só que ele quer saber em centímetros, né? Então eu sei que a área do quadrado, pessoal, é L ao quadrado, não é isso? Aí eu vou abaixar isso aqui, 0,21, tá? 0,21. Então L é igual a raiz quadrada de 0,21. Então L é igual a raiz quadrada de 0,21, pessoal. Se você fizer rapidamente aí, raiz quadrada de 0,21 dá 0,45, 82 e um monte de número aqui, tá? Só que aqui tá dado em metros, né? É 0,4582 e algumas coisas metros. Só que ele quer aqui, ó, em centímetros. Então eu tenho que transformar metro para centímetro. Então aqui é só multiplicar por 100, tá? Multiplicando isso aqui por 100, eu vou ter 45,82 centímetros. Então o lado aí vai dar isso aqui aproximadamente, tá? Porque eu fiz uma aproximação aqui, tá bom? Então ele vai estar nesse intervalo aqui, ó, no intervalo da letra D. Então essa é a nossa resposta aí. Então vamos lá para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: também é uma questão do nosso exercício do livro, tá? Qual é a razão entre as áreas do quadrado circunscrito e um quadrado inscrito em uma mesma circunferência? Então eu vou ativar aqui uma figura que eu pesquisei na internet, porque para me desenhar isso aqui ia ser o ano todinho, né? Para desenhar uma figura dessa é o ano todo. Aí ele quer saber qual é a área, qual é a razão entre as áreas do quadrado circunscrito e do quadrado inscrito em uma mesma circunferência. Perceba que a circunferência aqui, ó, tá aqui, ó, a circunferência aqui, ó, de azul, pessoal, ó. Ó, a circunferência aqui. Esse quadrado maior aqui é o quadrado circunscrito, tá? Quadrado circunscrito. Esse quadrado aqui menor é o quadrado inscrito. Então, eu vou dizer que a área do quadrado circunscrito eu vou chamar de área do quadrado maiorzão, vou chamar AM, tá? Vocês já vão saber que é a área do quadrado maior, tá? Circunscrito aqui. A gente sabe que a área de qualquer quadrado é o lado. Eu vou botar L, eu vou colocar L1, tá bom? Porque ele chamou aqui de L1, tá? A área desse quadrado maior, ó. L1 ao quadrado. Só que quem é L1? Eu percebo que aqui do centro até aqui é R, ó, né? Então daqui para cá também é R. Então eu percebo aí que L1 é R, é esse R mais esse R aqui. Então L1 é igual a 2R, ó. Então a área do quadrado, né? A área do quadrado maior é 2R elevado ao quadrado, que vai dar 2 ao quadrado 4, R ao quadrado, 4R ao quadrado. Então a área do quadrado circunscrito, a área do quadrado maior é 4R ao quadrado. Vamos calcular a área do quadrado menor. Agora
eu vou observar uma coisa. Vou apagar isso bem daqui, tá? Vou apagar isso aqui. Eu percebo uma coisa. Daqui para cá é R também. Por quê? Porque do centro a qualquer ponto da circunferência, pessoal, é R, tá? Então, se eu ligar daqui para cá, também é R, né? Só que quem é essa distância aqui? Daqui até aqui. Isso aqui é a diagonal do quadrado. A gente sabe que a diagonal do quadrado é igual ao lado raiz de 3. Mas só que quem é a diagonal do quadrado, pessoal? A diagonal do quadrado aqui está sendo igual a 2R, não é? Só que quem é a diagonal? A diagonal é L raiz de 3. Ou L raiz de 2 aqui, tá? Ó, pessoal, desculpa aí. L raiz de 2. Então a diagonal é L raiz de 2 igual a 2R. Então L é igual a 2R dividido por raiz de 2. Então esse aqui vai ser o valor do lado. Por quê? Ó, do lado desse quadrado aqui, ó. Tá? SL. Então eu vou chamar de AMzinho, que é a área do quadrado menor, que é o quadrado inscrito. A área de qualquer quadrado é o lado ao quadrado. Então vai ficar isso aqui, ó. Fica 2R sobre raiz de 2 elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 2 ao quadrado, dá 4. R ao quadrado. E raiz de 2 ao quadrado é 2, né? 4 dividido por 2 dá 2. Fica 2R ao quadrado. Então a área do quadrado menor é 2R ao quadrado. Só que o que ele quer, pessoal, é a razão, né? Ou seja, o que ele quer aqui é a divisão entre a área do quadrado maior. A resposta eu vou escrever de vermelho. Ele quer a divisão entre a área do quadrado maior e a área do quadrado menor, que é o quadrado inscrito, circunscrito e inscrito. Esse aqui é 4R ao quadrado. Esse aqui é 2R ao quadrado. R ao quadrado vai embora com R ao quadrado. E 4 dividido por 2 dá 2. Então a razão entre as duas áreas aí dá 2. Tudo bem? Então vamos lá. Essa é a nossa sexta questão. Vamos para mais uma questão, né, que as meninas pediram. Que é essa questão aqui, ó. Isso aqui é a 15ª questão do livro. Então essa questão aqui, ela é simples. Então, vamos lá. Determine a área de cada região sombreada em cada figura. Em cada item, né? Então, o que é que eu vou fazer? Ele quer saber essas áreas aqui que estão pintadas. Então, pessoal, preste atenção. Eu vou desenhar bem aqui. Aqui não. Vou desenhar bem aqui. Isso aqui era para ser um círculo, tá? Mas vamos lá. Perceba que essa área, né, que está aqui sombreada, ela é a área do círculo todo menos a área que está de branco, não é? A área, essa área que está de branco, se eu juntar essa banda com essa banda, né, ó. Agora tenho que selecionar um lápis, para aí. Vamos lá. Se eu fazer um corte bem aqui, ó. Se eu juntar essa banda aqui, que é essa, mas essa banda, que é essa, perceba que elas formam um círculo, não é? Então essa banda com essa banda formam um círculo. Um círculo de raio quanto? De raio 4. Ó. Perceba que o raio desse círculo que está em branco aqui é 4. Então eu vou apagar isso bem daqui. Então, o que é que eu tenho? Essa área branca aqui, ó, da letra A,
Essa aqui é a resposta da letra A, viu, pessoal? Essa área que está de branco aqui, ela é a área do círculo, né? De raio quanto? De raio 4. Πr ao quadrado. A área do círculo, né? Ó, essa área branca aqui, que é essa branca mais essa daqui, se eu juntar elas formam um círculo. Então, essa área branca é a área de um círculo. De raio quanto? De raio 4, ó. Porque o raio é a distância do centro até a extremidade, que aqui é 4, ó. O diâmetro é 8 no caso, né? Então vamos aqui. Então essa área aqui vai ser π vezes 3 ao quadrado, que dá 9π, né? Tudo bem? 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes π, 9π. Então essa área branco é 9π. Agora eu preciso calcular da circunferência toda. A área da circunferência toda, vou chamar de área total, também é π vezes r ao quadrado. Só que esse raio aqui, ele é 8, né? Porque a circunferência maior, o raio dela é do centro, aqui, ó, até aqui embaixo. E essa medida aqui vale quanto? Vale 8, ó. Vale 8. Então o raio aqui é 8, então fica 8 ao quadrado. 8 ao quadrado dá 64. 64 vezes π dá 64π. Então, essa área todinha aqui vale 64. Só que essa área branca aqui vale 9. Então, a área sombreada... Então, a área sombreada aqui, ó, é igual a 64π, que é a área total, menos a área branca. Então, 64 menos 9 dá 55π. Pessoal, a ideia aqui na letra C, na letra B, é a mesma. Você vai calcular a total desse círculo menos as duas áreas brancas, ó. Tá bom? Letra B. Quem é a área total? Perceba que é um círculo, né? A área total é um círculo. Então é π vezes r ao quadrado. Quem é o raio dessa circunferência maior? Ó, o centro da circunferência maior é esse aqui, ó. Então o raio é daqui até aqui, ó. Se daqui para cá é 10 e daqui para cá também é 10, perceba que o raio aqui é 20 centímetros, né? Então eu vou ter 20 ao quadrado aqui. 20 ao quadrado dá 400. 400 vezes π dá 400π. Então a área total aqui é 400. A área que está em branco aí, pessoal, é 2 vezes a área do círculo, né? Por que 2? Porque é 2 círculos completos, tá? Vezes a área do círculo, né? Porque são 2 círculos. Só que quem é o raio desse círculo? O raio desse círculo é 10, né? Porque esse círculo aqui, o raio é daqui até aqui, ó, que é 10, que é o mesmo desse aqui, ó. Então vamos lá. Fica 2 vezes π vezes, quem é o raio aqui? 10. Fica aqui, ó, 10 ao quadrado dá 100. 100 vezes 2 dá 200. 200 vezes π dá 200π. Então, quem é que vai ser a área sombreada? A área sombreada aqui na letra B, ó, a área sombreada é igual a 400π menos os 200π. Então, 400π menos 200π vai dar igual a 200π. Essa é a resposta da letra B. Pessoal, presta atenção. Essa questão aqui na letra C, a ideia dela é a mesma, tá? Então você vai calcular a área do círculo maior menos a área branca. Olha só, se eu pegar essa área branca com essa área branca, ela vai dar metade de uma circunferência, tá bom? E aí, ó, se eu pegar essa parte
com essa parte aqui, vai dar uma outra parte da circunferência. Aí é só pegar a área total menos a área menor. Tá bom? Então, eu vou considerar essa aula encerrada, porque já passamos de 1 hora de aula. Então, a letra C aí fica para vocês fazerem com base na letra A e na letra B. Então, até a próxima e até a próxima aula.